Olá, eu sou o Clairton Rosado, doutor em música, e convido você a participar deste curso online, intitulado A Formação da Música Popular Brasileira através de seus artistas negros. Um curso formado por 10 videoaulas, em que estaremos conversando e refletindo sobre música popular, sobre o Brasil e, sobretudo, falando da riqueza cultural e artística que a população negra nos trouxe. Neste primeiro vídeo, vamos então contextualizar essa história, entender um pouco mais sobre os movimentos e territórios pelos quais essa população passou, ocupou e transformou. A música popular é tão presente no nosso cotidiano que a gente nem para pensar como se deram os processos da sua formação, que influências recebeu, o porquê de suas sonoridades ou até mesmo os motivos que a levam a falar deste ou daquele assunto. E o mais importante, a gente nem se pergunta quem foram as pessoas que a criaram? Como isso aconteceu? Quando a gente fala da música popular brasileira, inevitavelmente devemos reconhecer que esta é uma música formada, sobretudo, por elementos presentes na cultura afrodiaspórica. A cultura da população negra africana, que foi retirada da sua casa, dos seus lugares de origem, para serem escravizados em outros continentes. E que, mesmo nessas condições, ainda assim, tiveram a grandeza de proporcionar tanta riqueza, tanta arte e tanta música. É importante, então, que a gente compreenda o contexto brasileiro. Haviam aqui os povos originários, os indígenas. Chegaram aqui o povo branco, vindo da Europa. E foram trazidos para cá os negros, vindos da África. Isto então vai formar o caldeirão étnico e cultural do Brasil. Cada um desses povos dará sua contribuição para a formação cultural brasileira. A partir deles, ocorrerão diversos encontros e cruzamentos culturais e artísticos que darão forma à nossa cultura, aos nossos jeitos de ser e também à nossa música. Quando olhamos para o contexto escravocrata, a gente vê uma dinâmica em que a população negra foi retirada do seu país, separada das suas famílias, retirada da sua terra. Eles perderam tudo para serem escravizados. Mas uma coisa eles não perderam: a sua alma e a sua religiosidade. É aí que as coisas começam a acontecer em território brasileiro. Os cantos, as danças, que pertenciam a práticas religiosas, eram os momentos possíveis de convívio social, de encontro consigo mesmos, momentos em que poderiam reexistir. Esses batuques foram pouco a pouco recebendo o contato e a interação com o povo branco. É aí que os encontros e cruzamentos começam a acontecer. Por exemplo, a dança do lundu é uma dança que possui um aspecto sensual muito forte, que possui o movimento da umbigada, que é um movimento em que um dançarino, no meio da roda, convida outra pessoa para entrar na roda através de um leve toque entre umbigos. Há nisso todo um significado, pois o umbigo é o nosso primeiro canal de alimentação, a nossa primeira ligação com a vida. Então, essa dança vai recebendo a influência e incorporação de outros elementos, como o estalar de dedos, com os braços arqueados sobre a cabeça, este que é um elemento coreográfico proveniente do fandango espanhol. Ela também incorpora o uso da viola em seu acompanhamento musical. E assim ela vai se reformatando. Mas o mais importante aqui é perceber que a cultura afrodiaspórica é uma cultura que dança, uma cultura que vê o corpo com naturalidade, com expressão. Um corpo que vibra, que se movimenta, que pulsa, que dança de uma forma que desloca os sentidos, que quebra as lógicas. Isto acontece porque na cultura afrodiaspórica, dançar é uma forma sagrada de conexão com o divino. Na cultura branca cristã, isso não acontece da mesma forma. Quando o Império Romano cai em 476 d.C., a Igreja teve um papel importante de unificar um continente despedaçado. Ela realizou uma unificação espiritual. Para isso, teve que estabelecer o seu rito de conexão com o divino de um jeito que se diferenciasse dos ritos pagãos que eram praticados naquele período. Então, a Igreja optou por não incorporar qualquer relação com a dança, consequentemente com o corpo e, consequentemente, com a sexualidade.
A cultura afrodiaspórica não possui o conceito de pecado. Ela opera numa outra lógica. Ela possui um conceito de livre consciência. O indivíduo deve ser consciente das suas ações. Se você desejar o bem, receberá o bem em retorno. Se desejar o mal, receberá o mal em retorno. Então, o que a gente percebe é uma dinâmica em que há uma diferença de visão entre duas culturas distintas. Uma aprisiona o corpo, outra propõe a liberdade do corpo. Trazendo os conhecimentos do professor e escritor Luiz Antônio Simas, na religiosidade da cultura afrodiaspórica, em toda a sua cosmologia, se apresenta uma lógica que trabalha na interação entre o visível e o invisível, que trabalha na diluição de fronteiras entre o sagrado e o profano. O corpo é visto como um suporte físico, onde se manifestam encantamentos e expressões que moram nele, ou que por ele eventualmente passeiam para arrepiar o mundo. Para a cultura afrodiaspórica, há mortos que dançam e vivos que parecem ter perdido a capacidade de dançar. O corpo fala, o corpo sente, vibra e conta a sua história, traz a sua verdade. O som vem do corpo, o som se manifesta através do corpo. Tudo isso forma uma base essencial para que possamos compreender a formação da música popular brasileira através de seus artistas negros. Por exemplo, a dança do lundu vai se transformar no lundu canção. A dança que possui como acompanhamento musical o canto em que um refrão é tantas vezes repetido e que com o passar do tempo vai ganhando novas estrofes, tudo isso sob o acompanhamento de palmas, essa dança vai percebendo a criação de uma música que se descola da dança, mas que não se desvincula das suas origens. A sua musicalidade mantém a presença dessa vibração. No caso do choro, a gente vai perceber uma relação muito íntima com a dança no momento da sua constituição. O choro nasce primeiramente como uma forma de acompanhar as danças importadas da Europa, que chegaram no Brasil após a vinda da família real. O grande sucesso da época foi a polca. Era uma dança que seguiu a inovação trazida pela valsa. Ou seja, eram danças de par em lançado. Então, a valsa ela trouxe a novidade de se dançar a dois. Uma das mãos do cavalheiro pousaria na cintura da dama. As outras mãos estariam unidas. E assim seguiu o baile. Mas tudo de uma maneira muito cortês. A polca evoluía a situação. O modo de se dançar a dois era o mesmo. Porém, como se tratava de outra dança e outra música, a coreografia acrescentava alguns pulinhos. O fato é que a polca, até então dançada em ambientes familiares e residenciais, passou a ser dançada também nos bailes do bairro Cidade Nova, no Rio de Janeiro. Era uma zona habitada majoritariamente pela população negra. Era uma área bastante populosa, próxima do porto, onde se encontrava divertimento mais barato e até com certa má fama. Os jeitos de dançar a polca foram então se modificando, ficando mais lascivos. Agora, além dos corpos unidos, havia também um entrelaçamento das pernas e vários movimentos de requebros que geravam passos como o parafuso, a cobrinha ou o corta-capim. Só pelos nomes a gente já consegue ver que era tudo bem divertido. Mas o fato é que esses novos jeitos de dançar deram origem à dança do maxixe, que se tornou a primeira dança urbana brasileira. Então, este novo jeito de dançar exigiu um novo jeito de tocar também. Foi aí que os requebros dos dançarinos se tornaram requebros musicais, dando origem à música do maxixe, que deu origem à música do choro. O samba também vai se construir a partir desse tipo de dinâmica. O samba nasce dentro dos terreiros de candomblé, ou seja, nasce num território por excelência da cultura afrodiaspórica. Nasce num lugar em que se dança de forma livre e conectada ao divino, numa mistura entre profano e sagrado. Música, corpo e dança são uma coisa só. Se num primeiro momento o samba estava associado a um modo de expressão baiano, a uma dança e música trazida pelas tias baianas, mães de santo da Bahia para o Rio de Janeiro, a partir disso ele vai se constituindo, se formatando até chegar ao disco e à indústria fonográfica. Num segundo momento, ele adquire feições mais urbanas, que no processo de constituição das escolas de samba,
A sua parte musical é reelaborada em suas feições rítmicas, para que pudesse fornecer um acompanhamento musical mais adequado ao cortejo que essas escolas faziam. Enfim, são vários os transbordamentos da cultura afrodiaspórica na nossa música. Esse é apenas o primeiro vídeo do nosso curso. Então, espero você nos próximos vídeos para que a gente prossiga essa conversa e descubra muitas outras riquezas na formação da música popular brasileira através de seus artistas negros. Até lá!